o declínio de número de usuário e a inflação do ativo. São 50 milhões de tokens por ano, não é pouca coisa. Ô, Jadre, tem um projeto que o pessoal gosta bastante, a gente falou por cima, é a Solana. A Solana pode fazer 10 vezes aí? Qual que é a sua visão dela? Ou não, já tá muito esticada? Vamos lá. Eu acho que aí a gente precisa entrar em outra métrica de dados on-chain, que acho que é muito importante o pessoal que do outro lado tá atento. As pessoas buscam muito querer ganhar dinheiro, mas elas têm que estar preparadas para perder. Na minha comunidade, a gente alertou sobre 2 colapsos que teve dentro do mercado. Não é o caso de Solana, mas só quero trazer essas métricas porque são dados on-chain. A gente falou sobre... Deixa eu lembrar aqui o nome do ativo. Luna, que estava entrando numa espiral da morte, começou a inflacionar muito seu token, saiu de 100 milhões de tokens, foi para 110 milhões, depois foi para 500 milhões, chegou a 1 bilhão de tokens, até que chegou em 7 trilhões de tokens. Então eu vi pessoas que perderam todo o patrimônio, pessoas que se mataram, porque viram o ativo sair de $100, cair a 10 centavos de dólar e colocaram a vida deles todas, porque não entenderam por que aquele ativo estava caindo. E ele estava caindo porque estava inflacionando. Então imagina que hoje o Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoin, ele está valendo esse valor, e amanhã tenha 1 bilhão de BTC. O valor dele vai ser diluído. Então acaba que o valor do token cai. Então a gente precisa prestar atenção aqui, quando eu falo sobre os ativos que eu invisto, hoje eu não vou entrar numa rede e botar pouco dinheiro, né? Quando eu vou investir num projeto, eu acabo investindo num capital que realmente faça parte dentro da minha gestão. Eu colocaria muito dinheiro hoje em Solana? Não. Quer ter uma exposiçãozinha pequena? Sim. Isso por quê? Quando a gente olha para 4 principais tecnologia que a gente tem hoje, tá? Vamos colocar que Solana tá entre essas 4. Então a gente tem Bitcoin, a gente tem Ethereum, a gente tem BNB, a gente tem Solana. Bitcoin hoje, a gente sabe que tem 21 milhões, mas quando a gente fala em inflação de token, de inflação, isso é muito importante para as pessoas entenderem. Imagina que agora a gente tem só 2 garrafas de água para vender aqui e a gente está no meio do deserto. Ela é um valor. Agora imagina que tem 1000 garrafas de água para vender. O valor é outro. É a oferta e demanda. Né? Isso é uma ordem. Então, se a gente pegar somente nesse ciclo de alta, o Bitcoin no último ciclo de alta tinha em média 18 milhões de tokens em circulação, agora está chegando a 20 milhões, então ele tem uma inflação controlada, mas não é deflacionária, ele tem um limite de fornecimento que é 21 milhões, mas se a gente pegar lá de 2021 para cá, que foi o último ciclo de alta, tem mais de 2 milhões a mais de tokens em circulação, então isso acaba diluindo no preço do ativo. A gente pega Ethereum, quando teve a atualização do seu projeto, ela conseguiu manter a inflação, que tinha uma inflação de quase 20 milhões de tokens por ano, ela conseguiu controlar essa inflação e ela estava com 120 milhões no último ciclo de alta e agora ela mantém com 120 milhões. Acredito que agora, com o Ethereum voltando, ela vai conseguir se tornar deflacionária com o número de usuários utilizando mais, tendo mais taxas na sua rede, queimando mais Ethereum. Tá? Mas quando a gente olha para a BNB, ela foi o único ativo, e eu não estou falando só dos top 10, mas pegar aí o top 1000, que realmente foi um token deflacionário. Então, BNB, quando a gente estava em 2021, ela tinha 165 milhões de tokens em circulação, e agora está com uma média de 145 milhões. Então, a cada mês ali, se a gente botar uma média de 3 meses, ela está queimando de 1 milhão a 3 milhões de tokens. Então, imagina como se tivesse uma baleia comprando 3 milhões de tokens a cada 3 meses e queimando, tirando do mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem uma oferta de tokens caindo, enquanto a gente olha para a demanda, o número de usuários no mercado de criptomoeda crescendo, o número de pessoas investindo na Binance crescendo, o número de holders de BNB crescendo, o número de transações crescendo, o número de Launchpad que paga airdrops para quem é detentor de BNB crescendo. Esse mês aí, que o pessoal que me segue, teve o último agora que foi de imóvel, eu recebi mais de 50 mil reais do token de graça, somente por ser holder de BNB. Então eu tenho um ativo que está queimando tokens e a demanda dele está crescendo. Oferta e demanda. Tu consegue ver uma valorização do ativo a longo prazo? Muito, né? Eu consigo ver. E agora vamos colocar Solana. O pessoal que está do outro lado de casa, não se emocionar, eu digo, o projeto vai valorizar. Eu não estou dizendo que o projeto não vai valorizar, que o projeto é ruim, mas para você ter uma conscientização de não colocar todo o seu patrimônio. Eu tenho um patrimônio muito grande de BNB, tenho um patrimônio muito grande de Ethereum e não tenho nada de Solana na minha carteira. Eu vou deixar de ganhar dinheiro? Provavelmente vou, mas o que eu quero que vocês reflitam é, Solana no último ciclo de 2021, quantos milhões de tokens tinha? Vocês conseguem me comentar aqui? Porque somente nos últimos 3 anos ela inflacionou em mais de 150 milhões de tokens. Então a gente está falando que ela tinha lá em média ela deveria ter uns 300 milhões de tokens em circulação, tá? E ela inflacionou nos últimos 3 anos 150 milhões. Ou seja, por ano, a blockchain da Solana cria novos 50 milhões de tokens. Então vamos pensar que agora a gente tem 8 bilhões de habitantes na Terra e os 8 bilhões já estão investindo em Solana. Então a gente tem a oferta do ativo e a demanda já está no máximo. Todo mundo já tem Solana no planeta Terra. E Solana continua inflacionando 50 milhões de tokens por ano.
Tu consegue entender que tem um declínio, começa a diluir o preço de Solana no número de investidores? E aí vocês precisam refletir, o que fez Solana explodir muito? O número de transações. Ela consegue fazer mais de 1.000 transações por segundo, enquanto a rede da Ethereum apenas 30 por segundo, que é o máximo. Quando lançaram a primeira meme coin, que está em alta, principalmente com Dogecoin e tudo mais, a rede da Ethereum caiu, explodiu. E aí eles foram procurar soluções. A solução foi a rede da Solana. Fazendo a Solana. Aonde a gente consegue lançar 5.000 meme coins sem derrubar a rede por dia? Hoje na rede da Solana é mais de 5.000 meme coins por dia criada. Então isso gera uma demanda muito grande por Solana, gerou uma demanda muito grande. Só que agora a gente está começando a ter um declínio. Se a gente for ver o número de pessoas que estão investindo em meme coin, está começando a cair. Eu acredito que vai ter uma demanda alta ainda para 2025, as pessoas com muito lucro investindo em meme coin, mas só para ficar atento. Acredito que Solana vai valorizar mais, vai, mas ficar atento à lei da oferta e da demanda. O declínio de número de usuário e a inflação do ativo. São 50 milhões de tokens por ano, não é pouca coisa. A gente está falando aí. E eles estão colocando ainda, eles podem colocar tudo. Podem, a blockchain dela emite 50 milhões de tokens a mais por ano. Então, quem for lá no perfil do meu Instagram e olhar a última live que eu fiz com a Binance, tá? Vai ver que eu mostrei esses dados. Então tá tudo lá para ver os gráficos. Depois pode ir lá no meu Instagram, @jadernogueira, que eu posso mostrar os gráficos para vocês. Isso é análise de dados on-chain. O que é análise de dados on-chain? É a gente pegar a empresa, pegar toda a arquitetura de uma tecnologia blockchain e conseguir analisar toda ela. Vou dar um exemplo para o pessoal que está do outro lado de casa, tá? O Bitcoin hoje é uma tecnologia revolucionária e transparente porque ela tem um livro de oferta que é chamado blockchain, onde consegue ver todas as transações. Desde o primeiro Bitcoin que foi transacionado e todas as transações que tem no dia, tudo que foi feito de compra, tudo que foi feito de venda. Então tu consegue ver esse livro transparente. Vamos dar um exemplo. Se eu chegar agora aqui e for ver as transações que tem no Banco do Brasil, isso é fechado. Ninguém consegue ver quais as transações que teve de compra ou venda, quanto estão fazendo transferência de dinheiro, o quanto que o Brasil está emitindo de reais, ou quanto o governo dos Estados Unidos está emitindo de dólar. Isso dentro das blockchain é transparente para nós. Então a gente consegue analisar todos esses dados. Até utilizando isso, eu me antecipo muito no mercado. Quando é emitido, vamos dar um exemplo, a Tether emitiu 2 bilhões de dólares. Espera aí. Quem é que está emitindo 2 bilhões e enviando para dentro de uma corretora? Isso é uma baleia querendo comprar criptomoedas. Então a gente começa a identificar esses movimentos de pessoas emitindo dinheiro e enviando para as corretoras. E a gente já passa o alerta para as pessoas. Tem 2 bilhões de dólares entrando, é uma demanda de 2 bilhões. Tem 2 bilhões de Bitcoin saindo da corretora. Espera aí, uma baleia retirou 2 bilhões. Então o número de Bitcoin dentro das corretoras está diminuindo. A oferta diminuindo, a demanda está aumentando. Então, são milhões de transações hoje que nos permite, né, ter um leque e conseguir antecipar. Teve outro caso de um ativo que foi da FTT, que também a gente alertou dentro, que foi um ativo que colapsou o mercado. Então, assim, se a gente for pegar hoje os dois maiores colapsos que teve dentro do mercado de cripto, Terra Luna e FTT, os dois colapsos a gente conseguiu antecipar a queda, que gerou prejuízos enormes, pessoas se mataram por causa disso, porque os ativos foram a zero, tá? E a gente conseguiu antecipar e lucrar com esses movimentos. Então, a gente conseguiu vender a descoberta e surfar em uma grande onda de valorização. Então, para o pessoal entender que quando a gente fala de análise de dados on-chain, é isso, a gente poder analisar o que está acontecendo lá atrás. Porque quando reflete no gráfico já é tarde demais. Quando começou a sair nos portais de notícia aqui, o ativo já não valia nada. E a pessoa que estava comprando o ativo sem saber por que aquilo estava acontecendo, acabou perdendo todo o patrimônio. Então, antes de querer ganhar dinheiro, vamos, né, ter uma regra muito importante, a primeira regra do mercado financeiro é não perder dinheiro. A segunda regra é não perder dinheiro. E para não perder dinheiro dentro desse mercado, só tem uma forma. É a gente estudar, estar preparado e saber o que a gente está fazendo. Ou também, né, seguir pessoas que estão preparadas. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.